Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e o programa hoje vai ser sobre a inveja nossa de cada dia. Não sai daí. Pois bem, a inveja talvez seja aquele sentimento que melhor define a condição humana e tão permanente e tão real que ouso dizer aqui que a inveja é uma parte da realidade, assim como a gravidade ou como a ideia de que o tempo sempre avança, nunca recua. Isso porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos ou sentiremos a inveja de alguma coisa. Seja da casa que o vizinho tem com aquela piscina e lareira que nós realmente invejamos, seja do carrão que o cara consegue trocar todo ano, seja do salário que ele recebe muito maior do que o nosso. Mas o sentimento de inveja não engloba só ou apenas essas questões materiais da existência. Nós temos inveja dos corajosos, dos humildes, dos poetas, temos inveja dos aventureiros, ora, até dos preguiçosos nós podemos ter inveja. A coisa é tão séria essa questão da inveja, que o Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, chega a falar da inveja que ele sentia em relação a outros prisioneiros do campo que de repente iam ter naquele dia um guarda que era menos agressivo do que o guarda que ele tinha. Para você ver o quão a inveja está enraizada no nosso coração. Mas o que é a inveja? Esse pecado tão singular, essa condição psicológica que realmente corrói o nosso coração, corrói o nosso próprio senso de moral. A inveja não é cobiça e nem ciúme, porque cobiça e ciúme, elas envolvem aí você querer tomar posse de alguma coisa do outro, ou você querer preservar alguma coisa que é sua. Já a inveja é, na verdade, você sente aquele rancor, aquele ressentimento, porque o outro tem alguma coisa que você não tem. A inveja é realmente esse sentimento mais baixo. Ele é um sentimento que não quer o que o outro tem. Ele quer que o outro perca aquilo que o distingue de mim. É aquilo, eu não quero escrever um grande livro. Eu quero, na verdade, que o meu amigo que escreveu um grande livro e foi publicado por uma grande editora seja criticado, seja avacalhado pelos críticos, que o livro dele não venda. É isso que eu quero no meu íntimo, no meu interior. Eu não quero ser um exemplo de virtude ou integridade. Eu quero que aquele que seja um exemplo de virtude e integridade chafude na lama comigo. E é interessante notar algumas coisas sobre o funcionamento da inveja. Normalmente a gente não vai invejar aquele que está muito distante de nós. Por exemplo, eu não vou invejar o trabalho e a vida do Clint Eastwood. O que eu vou invejar é o trabalho do youtuber que está ali do lado e que faz um trabalho medíocre, só que ele tem muito mais seguidores do que eu. Eu não vou invejar o Bill Gates ou o Steve Jobs. Eu vou invejar o meu colega de cubículo que ganha mais do que eu, ou então tem uma empatia com um chefe maior do que a minha. A inveja sempre foi motivo de preocupação dentro das sociedades, das mais primitivas até as mais evoluídas. E todos os grandes pensadores, escritores, os líderes dessas sociedades sempre entenderam que ela era algo permanente, que você não conseguiria extirpar a inveja do seio do coração humano. Aliás, eis aqui uma forma muito mais aguda, muito mais definitiva de você combater as ideias utópicas do que qualquer discussão econômica ou social por aí. Porque quando você vai no cerne do coração humano e identifica essa questão da inveja, você percebe que nenhuma ideia utópica de igualdade, de fraternidade, mesmo de liberdade, vai eliminar a inveja do coração dos homens. E mesmo esse progressismo do século XXI, cheio de artimanhas politicamente corretas, ele falha em não perceber a inveja. Mas há algo em relação à inveja que no mundo atual se torna ainda mais preocupante, porque em determinado momento da história, que aí a gente pode começar a pensar na raiz ali no advento da Revolução Francesa, mas que especialmente a partir da década de 60 do século XX, você começa a perceber que aquilo que as pessoas sempre evitavam, que era a ideia de ser invejado, passa a ser, na verdade, uma constante. Isto é, começa a haver uma aceitação da ideia de que eu mereço ser invejado, eu quero ser invejado. Algo que não existia antes. Você sempre teve mecanismos de controle da ubris das pessoas. Isso é, você nunca ia se expor a sua vida pessoal, expor as suas conquistas, expor o que você tem de melhor para o aplauso da massa, porque você sabia que você podia atrair inveja. Só que a partir de determinado momento na história, o que acontece é justamente o contrário. Nós
nos colocamos à disposição do aplauso, nós nos colocamos à disposição da inveja, nós abrimos a nossa casa, nós abrimos o nosso coração para a inveja dos outros. Aliás, a inveja é a grande moeda de troca, é o grande segredo das redes sociais. E nunca antes na história, talvez, a inveja pudesse ser medida de forma tão palpável, tão direta, quanto nos likes e dislikes que nós recebemos no dia a dia nessas variadas redes sociais da existência. Aliás, uma reflexão ainda mais pertinente sobre as redes sociais, você percebe que todo o sucesso da rede social, todo aquele que consegue um sucesso na rede social, não é apenas por admiradores, mas é especialmente pelos haters. E o que são os haters? Os haters são os invejosos profissionais. Isso é, dentro da matemática das redes sociais, com certeza deve ter um número aí que mostra que o break-even do sucesso acontece quando o número de admiradores se somam ao número de haters ou de invejosos, e aí o milagre acontece. Também é possível perceber que a inveja é a base de dois grandes males aí do século XXI. O primeiro é a falta de sentido que as pessoas sentem na vida hoje em dia. Porque, como falei, falando aqui das questões das redes sociais, do modo como nós estamos tão interligados hoje em dia, e muita gente só vê o lado positivo disso daí, mas a gente não vê o lado negativo que vai atacando as pessoas. Então, por exemplo, como eu falei aqui, se tem uma medida hoje da inveja alheia, é o número de likes, é o número de compartilhamentos, é o número de comentários que a gente recebe, por exemplo, nas nossas postagens várias das redes sociais. Só que ao mesmo tempo, isso termina gerando, especialmente numa geração mais nova, a ideia de que, cara, tá ali, tá marcado o meu sucesso ou o meu fracasso, tá marcada a minha popularidade ou a minha falta de popularidade. E a busca por esse sucesso virtual vai gerando nas pessoas um sentimento hedonista de imitação. Isso é, você tá sempre o tempo inteiro querendo se comparar ao outro, se colocar no lugar do outro, ser tão melhor ou igual ao outro o tempo inteiro, que elas terminam perdendo a noção da realidade, a realidade que vai, de forma bem dura, bem direta, mostrar que na verdade no mundo a coisa que a gente menos tem são vencedores. No final das contas a gente na verdade está o tempo inteiro falhando e errando, e as pessoas não conseguem admitir os próprios erros, não conseguem admitir as próprias falhas, e a gente termina caindo aí em algo que eu chamo aí de um hedonismo nihilista. Isso é, a pessoa é tão bonita, tão cheia de coisas, conquistou tantas coisas, mas no fundo é tudo vazio, é tudo ilusão. E o outro drama contemporâneo que tem a sua raiz na inveja é, a meu ver, o terrorismo islâmico. O terrorismo islâmico, ele na verdade não tem nada construtivo, ele não quer defender uma ideia, ele não quer construir nada. A ideia do terrorismo islâmico é eliminar o Ocidente. É isso que ele quer. É algo puramente nihilista, e é algo que tem muito a ver com a inveja que esse pessoal tem das conquistas do Ocidente, das conquistas intelectuais, das conquistas materiais do Ocidente. E para além da inveja, nós temos uma palavra alemã que vai definir muito bem o grande filhote monstruoso da inveja, que é uma coisa chamada Schadenfreude. Isso é aquele sentimento de prazer quando o outro falha. Isso aí é algo extremamente presente, por exemplo, na vida intelectual brasileira, como qualquer um pode constatar acompanhando as redes sociais da vida. Enfim, a inveja é um fato da condição humana, e cabe a nós pararmos, olharmos no espelho e assumirmos que sim, somos invejosos. E a partir disso, a gente entrar num processo de reflexão, de autorreflexão, de autoconhecimento, em que você vai domando esse sentimento. E ao domarmos esses demônios interiores, nós vamos nos educando e entendemos que aquilo que nos faz diferente, aquilo que torna uma pessoa melhor do que a outra, num contexto maior, tem muito mais significado e tem muito mais importância do que as nossas pequenas mesquinharias. A partir disso, nós também temos que resgatar algo extremamente importante para o pensamento conservador, que é o senso hierárquico. A ideia de que, sim, existe uma certa hierarquia dentro do mundo e que a gente tem que, de certa forma, tentar se adaptar a ela, tentar galgar o nosso espaço, conquistar o nosso espaço nessa hierarquia. E eu não quero dizer com isso que a gente tem que se submeter a um sistema de castas. Muito ao contrário, quando você passa a reconhecer a hierarquia
natural do mundo, por assim dizer, você passa também a reconhecer aquilo que pode ser a sua vocação, aquilo que realmente faz sentido para você correr atrás, batalhar, se aprimorar. Porque justamente o que a gente mais percebe no mundo atual é que essa falta de hierarquia termina gerando essa incapacidade de identificar a sua própria vocação e termina gerando uma grande angústia, gera ressentimento, gera ódios mortais, muitos nascidos justamente da inveja. E para refletir aí sobre a inveja nossa de cada dia, vão algumas dicas de leitura e um filme. Primeiro, lá da Grécia Antiga, Agamenon, do Ésquilo. Acho que aqui você tem a essência mesmo de como os gregos pensavam a questão da inveja. Vale muito a pena ir atrás dessa peça aqui. Outro livro, como não podia deixar de ser, é Otelo, do William Shakespeare, que traz aí talvez o personagem mais identificável com essa questão da inveja, que é o Iago. Aqui vocês vão ter não só uma reflexão sobre a inveja, mas também sobre o ciúme, sobre o ressentimento, mas não tem personagem mais assustador e invejoso do que o Iago. Outro clássico do gênero é Billy Budd, do Herman Melville. Aliás, muitos críticos consideram Billy Budd uma obra até superior ao próprio Moby Dick. O Melville aqui também faz um grande estudo sobre a inveja. Aliás, vale ressaltar que o Billy Budd foi o último livro que o Melville escreveu, já no fim da vida, então você tem aí todas as angústias desse homem de gênio e nessa grande reflexão sobre a inveja. E como eu falei muito aqui da inveja no mundo contemporâneo, eu tenho que indicar para vocês do Nicholas Refn, O Demônio de Neon. Só que assim, já aviso, não é um filme que eu indico para todo mundo, é um filme muito perturbador, é um filme pesadíssimo, mas que justamente é pesado e é perturbador porque ele expõe a inveja do seu modo mais cru e mais maquiavélico, mais satânico, melhor dizendo. Então, assim, assistam se vocês tiverem esse estômago, se tiverem preparo, mas, como eu falei, acho que é o filme que traz muito da questão da inveja no mundo moderno. Por fim, dois livros, um pequenininho e um grandão. Esse aqui é do Joseph Epstein, tratando justamente sobre a inveja, um belíssimo livro com uma grande pequena meditação sobre o tema, vale muito a pena ler. E se vocês querem realmente avançar mais no assunto, tem esse livro aqui do Helmut Schoch, que é Envy, A Theory of Social Behavior. É um baita livro, livraço mesmo, grande também, em que o Helmut Schoch mostra o quanto a inveja é a base de muitas das nossas tragédias e dramas humanos. Eu quase ia esquecendo de indicar para vocês aí, tem a série Billions, que, a meu ver, também é um grande retrato da inveja no mundo contemporâneo. Aliás, bem interessante, porque quando você coloca a perspectiva da inveja, você entende muito mais a motivação dos personagens. Então, Billions também é uma boa pedida para quem quer entender a inveja nossa de cada dia. Pois é, pessoal, o programa foi esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.